Desde o Neolítico, pratica-se agricultura na Amazônia. O cultivo da terra no Brasil começou ali com paleoíndios. Dos agricultores brasileiros, mais de 1 milhão vivem na Amazônia. Deles, mais de 89% são pequenos, com áreas inferiores a 4 módulos fiscais. Quais seus maiores desafios sociais e econômicos? Quem defende seus interesses ou deseja seu desaparecimento? Esses produtores não se assemelham aos do resto do Brasil. Estão ausentes nos fóruns e temas da COP30 em Belém. Sem direitos, eles são uma espécie ameaçada de extinção. E sem eles, a Amazônia passará ainda mais fome. Existem 748 cidades nos 551 municípios do bioma Amazônia. São 30 milhões de habitantes. Quem lhes fornece frutas, leite, hortaliças, café, arroz, feijão, milho, mandioca, carne, ovos e outros alimentos são os agricultores distribuídos pela Amazônia. Não há como trazer de outras regiões. Custos e logística são proibitivos. Negar isso é sabotar a Amazônia. O eugenismo ambientalista, em sua sanha de desantropizar a Amazônia, atingiu intensidade nunca vista com o apoio armado de órgãos públicos. Milhares de pequenos agricultores e pecuaristas são vitimados por embargos remotos decretados a partir de imagens de satélite, nos quais é difícil individualizar o pretenso infrator. Moradores são expulsos. Suas casas, currais e bens são destruídos sem direito à prévia defesa, inclusive de áreas sobre as quais há pretensão de extensão de terras indígenas ainda não homologadas. Sobre essa temática, o pesquisador Evaristo de Miranda conversa com Jorge Gonçalves de Souza, zootecnista. Ele foi vice-prefeito do município de Altamira, no Pará, presidiu a Associação Comercial de Altamira e hoje é o presidente do Sindicato Rural de Altamira, o Ciralta. Olá, bem-vindos ao Brasil Verde, um programa dedicado à sustentabilidade da agropecuária brasileira. E a agropecuária brasileira está presente na Amazônia. Há séculos ela está presente na Amazônia. Muita gente imagina a Amazônia como uma grande floresta vazia, não é? Mas isso é uma grande ilusão. Não é? Na realidade, na Amazônia, existem mais de 750 cidades. 750 cidades. Não é? E lá na Amazônia vivem cerca de 30 milhões de pessoas. Pessoas que precisam comer frutas, arroz, feijão, leite, carne, café, etc. E quem responde, atende, não é, a esse mercado local, devido inclusive aos problemas logísticos, são os agricultores da região. Existem cerca de 1 milhão de produtores da Amazônia e quase metade disso está no estado do Pará e enfrentam muitos desafios. Sobre isso, nós vamos conversar hoje com o Jorge Gonçalves de Souza. Ele é presidente do Sindicato dos Produtores Rurais lá de Altamira, no estado do Pará. Bem-vindo ao Brasil Verde, Jorge. Gratidão, Evaristo, por esse momento, para a gente poder levar ao nosso país e aos demais a realidade que nós vivemos aqui no Norte. Então, prazer imenso estar com vocês. Nós é que agradecemos a sua disponibilidade, não é? De trazer informações, esclarecimentos. Tem muita gente que nunca pôs o pé na Amazônia e fica dando palpite, falando, né? Gente que nem vive no Brasil, né? Mas antes da gente entrar no caso aí do bioma Amazônia, do Pará e até especificamente desse grande município que é Altamira, né? Jorge, conta um pouco para nós como é que foi a sua história, como é que você chegou, você já foi até vice-prefeito, né, de Altamira, onde é que você nasceu? Conta um pouco para as pessoas, para conhecer um pouquinho da sua história, e aí a gente entra no nosso tema. Evaristo, eu sou o 8º filho de uma família de mineiros que chegou no Pará dentro de um pau de arara 11 de setembro de 80. Então, eu estou aqui há 45 anos com os 11 irmãos, os pais já falecidos, e viemos em busca de um pedaço de terra, né, onde uma família grande mineira de agricultura familiar precisava de expandir um pouco, de fazer a colocação dos filhos.
e assim nossos pais nos trouxeram para cá. E cheguei aqui 11 de setembro de 80, ocupamos um pedaço de terra, ainda com 16 anos. Os primeiros trabalhos foi um trabalho braçal, né, com troca de serviços diárias com os vizinhos para a subsistência. Naquele momento muito difícil, né, a comercialização praticamente de nada, o que você produzia praticamente era o consumo, mas um pai que sempre nos conduziu de boa maneira, nos levou para dar continuidade aos ensinos. E eu, em 83, entrei no Exército, passei 8 anos, sargento do Exército, vim para o comércio de farmácia, onde logo após me casei, 2 filhos, hoje uma filha médica, um filho engenheiro de computação. Passei 26 anos no balcão de farmácia, ampliei minhas propriedades rurais. 2010, fui a Goiânia acompanhar e apoiar os filhos. Aproveitei o tempo a faculdade de tecnia na PUC, me formei com 50 anos, fiz 2 pós, posteriormente, uma na FASU, outra na Reagro, retornei e sempre tive a preocupação do desenvolvimento e apoio social, né, de melhoria do ambiente que nós vivemos. Concorri à política, fui vice-prefeito por 4 anos, presidente da Associação Comercial, Lojas Maçônicas, e hoje estou doando mais um período, um triênio aí da minha vida ao Sindicato Rural, dentro desse conflito que nós vivemos aí na questão ambiental e na questão dos interesses, diria até internacionais, né, e de muitos outros que não querem o bem aqui do nosso norte. Como diz o Aldo Ribeiro, eles querem os nossos bens, e nós estamos aqui com todo esse desafio. Jorge, quando você falou, só para situar quem está nos assistindo pelo Brasil, a sua família atendeu aquela convocação do governo de levar pessoas sem terra para uma terra sem pessoas, né? Homens sem terra para uma terra sem homens. E era ao longo da Transamazônica que vocês chegaram aí nessa região? Isso, nós estamos 10 anos após o assentamento feito pelo governo Médici, né? Que tinha esse slogan. Nós chegamos logo após 10 anos, as terras nossas já não foram mais doadas pelo INCRA, já tinha passado essa fase de doação. Mas essa fase existiu de 70 a 75, onde o governo assentou diversas famílias. Eu considero que seja o maior trabalho feito pelo governo federal até hoje, assentamento de famílias que puderam desenvolver, apesar de todos aqueles desafios de dificuldades aí, de uma Transamazônica aí com 500, 1.000 quilômetros de estrada de chão em período chuvoso, né? E malária, os diversos desafios que tinha aqui, mas as pessoas que aqui sobreviveram construíram isso aqui, tornou um novo cenário, né, Evaristo? Isso para quem está nos ouvindo é importante, esse esclarecimento, porque essa é a mãe de todas as batalhas da Amazônia, né? É uma questão incontornável. É você dar segurança jurídica para esse quase 1 milhão de famílias que lá estão há décadas sem título de propriedade. Sem o título não tem acesso ao crédito, não tem acesso a banco, não tem regularização financeira, não tem regularização ambiental. E às vezes a pessoa exige, né, que o agricultor, é como se dissesse para a pessoa, olha, fique rico, regularize ambientalmente, acerte tudo, aí depois eu te dou o título. Tem que ser o contrário, né? A pessoa está no fundo do buraco, precisa de ajuda, começa com a regularização fundiária, para que depois todo o resto das regularizações possam acontecer, né? Então, esse tema que você coloca, ele é fundamental no caso da Amazônia, mas tem muita gente contra a regularização fundiária, né? O que existe é essa força tamanha, Evaristo, para que não aconteça a regularização fundiária. Porque acontecendo a regularização fundiária, há meios das coisas caminharem legalmente. Na realidade, a força enorme é para que o norte não desenvolva. O que está acontecendo conosco hoje é uma pressão enorme para que a gente abandone isso aqui de qualquer maneira. E abandone assim, de maneira sem olhar para trás. Os fatos mostrados na mídia nos últimos tempos, as questões das intrusões, por exemplo, coisas absurdas. É você tirar de dentro de uma propriedade
dada pelo governo federal, assentamento feito pelo INCRA, de pessoas que estão trabalhando lá há mais de 20 anos, 30 anos, e a FUNAI fazer o pedido de terras indígenas, ter terras dessas homologadas com famílias dentro há mais de 30 anos, com cacau produzindo há mais de 20 anos, e hoje essas pessoas estão sendo tiradas de suas terras, têm todos os seus bens queimados, inclusive a única casa que a pessoa tem, e essas pessoas saem de lá sem recurso nenhum, um dano ambiental causado pelo próprio IBAMA e Força Nacional, que cortam essas plantas de cacau, já produzindo há muito tempo, e não existe meios para onde você recorrer e o que fazer, né? Nós temos um caso recente aqui, a gente viu a apreensão de quase 5.000 cabeças de gado feito pelo IBAMA. Esse gado ninguém sabe para onde foi, como foi vendido, a que órgão foi doado, o que foi feito com esses recursos. A sociedade não tem direito de saber nada. É uma opressão violenta que você procura os meios e os apoios são muito pequenos, entendeu? Essa é uma questão muito séria, não é? Porque ela não chega pela mídia, não é? Quer dizer, nós assistimos nesse momento, do Acre ao Pará, uma intensificação desse tipo de ação, não é? É algo inacreditável, né? Você chegar numa família, destruir a casa, não é? Levar o gado, deixar o homem, a esposa com as crianças no meio da mata, literalmente, sem nada, sem ter para onde ir, não é? O trabalho que às vezes o pai dele começou, ele deu continuidade, quer dizer, ele está legitimamente ali colocado e o Estado que devia ajudar e legitimar, não vem. Muita gente imagina no Sul, são grandes proprietários, desmatadores. Não se trata disso, né? A imensa maioria são pequenos agricultores, pessoas de poucos recursos, né? Destruir, cortar com motosserra, plantio de cacau, de café, é um crime, né? O que está sendo cometido, e certamente esse pessoal se acha que não vai acontecer nada, né? Como se eles pudessem fazer, repetir, estender toda essa violência, levando até a caso de suicídio de agricultores, não é isso? Eu ouvi do capitão da Força Nacional, Evaristo, ele falar: Jorge, eu já chorei várias vezes, porque o que a gente vê não é coisa de se acontecer com o ser humano. Eu já pensei em sair daqui, mas eu não vou sair porque eu consigo ajudar alguém. Mas o que tem acontecido aqui é um absurdo, a sociedade tem que se mover, a sociedade tem que fazer algo, porque não pode dar continuidade. Eu já tive um senhor que me procurou, o IBAMA chegou na casa dele, lá um trecho chamado Cachoeira Seca, onde nós temos lá mais de 5.000 famílias, e essas famílias, elas estão para ser desentrosadas. É uma luta das famílias junto aos políticos, aos mais órgãos, para ver se consegue, mas ele já tem ordem para desintrusão lá. O IBAMA chegou, pediu para desocupar a casa, que a casa seria queimada. É um pai de 5 filhos, ele falou que não tinha para onde ir, ele só tinha essa residência, ele não tem moradia na cidade, ele não teria como sair da casa dele. E eles insistiram para que ele desocupasse, se não desocupasse seria queimado com tudo. Ele pegou e entrou dentro de casa com a esposa e os filhos para poder, falou para eles que ia tirar os bens, e fechou a casa toda com eles dentro, e ele gritava para eles: coloca fogo, coloca fogo. Então, é abusivo. E o pior de tudo é que você tem Ministério Público favorável a isso, você tem IBAMA favorável a isso, tudo. Os policiamentos que cumprem essas ordens, eles vêm com mandato judicial, eles não têm o que fazer, eles só vêm para cumprir ordem. Então é abusivo o que se encontra aqui. Eu tenho dito que nós estamos vivendo o que está vivendo a Ucrânia. A nossa vida aqui é uma guerra fria, e as pessoas estão sendo destruídas. Nós temos pessoas que não terão condições de recuperação emocional mais. Não se fala nem de bens, de parte financeira, é parte
de dar sequência à vida. Jorge, é muito forte o que você acabou de nos colocar. Nós vamos fazer um intervalo, respirar um pouco e vamos continuar essa conversa na segunda parte do nosso programa. Vamos parar um minutinho e a gente já volta nessa entrevista com o Jorge Gonçalves, lá do Sindicato dos Produtores Rurais de Altamira. Até já! Olá, estamos de volta no Brasil Verde, conversando com o Jorge Gonçalves, lá de Altamira, no Pará. E na primeira parte desse programa, ele nos colocou o drama, né, que está sendo vivido pelos agricultores que estão há dezenas de anos em assentamentos e que estão perdendo os seus direitos legítimos pelas ações do IBAMA, de ICMBio, não é, que queimam as casas, expulsam as famílias que não têm onde ir. Contou casos aí dramáticos, e esse é um fenômeno que está ocorrendo de uma forma intensificada nos últimos meses em toda a parte sul da Amazônia, do Acre até o Pará. Então nós estamos vivendo hoje arbitrariedades de um nível que atenta aos princípios mais fundamentais dos direitos humanos, né? Como vocês estão lidando com essa situação com os agricultores? O que você acha que é fundamental de ocorrer? Nós temos em Altamira 159 mil quilômetros quadrados. A nossa área hoje, 90% dela são reservas, algum tipo de reserva ecológica, ou terra indígena ou reservas ecológicas, seja do ICMBio, Resex, as diversas que existem. E dessas 90%, dos 10% que sobram, nós temos aí 2% de água, e nós temos aí 2% das reservas individuais de cada propriedade, né, prevista por lei, ou aqueles que estão enquadrados dentro dos 50% ou 20%. No nosso entorno, nós temos a Paquissamba, tem Tunitatá e temos a Cachoeira Seca, todas essas áreas para fazer desintrusão de propriedades para assentamento da população indígena. Um ressalto: a população indígena não quer isso. A população indígena convive harmoniosamente com brancos há mais de 40 anos, há mais de 50 anos. São índios casados com brancos, as famílias estão juntas, mas eles insistem nessas demarcações e expulsar as pessoas de dentro. É uma situação muito grave mesmo que está se vivendo aí, né? É uma espécie de eugenismo, né, ambientalista, né, onde você quer eliminar, né, da sociedade os agricultores, né? Quer eliminar da região a agricultura. Ora, a posse brasileira da Amazônia é dada por essa presença humana ativa, não é? E mais ainda, destruindo toda uma construção de riqueza que foi feita aí na região. Eu acho que nós temos que continuar esse trabalho de informação para a opinião pública. Essas coisas têm que ser levadas para a COP, não é? Para essa COP 30, tem que se tomar conhecimento disso, né? De como atua nesse momento, parte pelo menos do que são as autoridades, né? Porque a autoridade quer dizer autor, a autoria. Eles são os autores disso, eles são os responsáveis por isso, né? E é impressionante a interveniência federal, né, sobre um estado, né? Ou pior ainda, sobre um município, né? Um município do qual vocês já retiraram, quer dizer, a federação já retirou dos munícipes 90% do território e quer retirar ainda mais, né? Então existe mesmo claramente ações que convergem para eliminar o agricultor, eliminar o desenvolvimento econômico tão necessário, né? Quer dizer, não chega ajuda para a saúde, não chega ajuda para a escola, para as crianças, não chega ajuda para o transporte, mas os meios alocados para combater os agricultores, como se criminosos fossem,
são enormes, né? É uma desproporcionalidade entre o que o Estado faz, não é, pela população, para suas necessidades, e o que o Estado aloca de recursos para combater esses agricultores como se eles fossem criminosos, né? Nós temos, para você ter uma ideia, Evaristo, nós chegamos a ter assim, frotas de 5 helicópteros voando, tudo no mesmo dia, só para combater e impedir que o produtor trabalhe. Nós temos, se você ver a quantidade de viaturas de Força Nacional e de IBAMA, também, só caminhonetes para que façam isso. Eles têm já usado uma estratégia com os indígenas. Nós tínhamos aqui 34 aldeias indígenas nos territórios. Hoje são mais de 200 aldeias indígenas, porque o que eles estão fazendo? Eles estão pegando essas famílias e dividindo, mudando elas de local, e cada família dessa que ocupa a frente, eles criam uma nova aldeia. E isso tudo com o objetivo de fazer ocupar as áreas, independente da maneira como os próprios indígenas vão passar a viverem, que era acostumado viver aldeados em grandes grupos. Eles estão levando eles para grupos pequenos, para ocupar outras áreas. E como que consegue isso? Ofertando, fazendo troca, oferecendo voadeiras, motosserra, uma série de ofertas para que os indígenas já aceitam isso. Alguns aceitam, né, ou fazem por serem corrompidos por aquele bem, né, não é o interesse deles em fazer isso, mas conseguem fazer essas fatias e multiplicar esse número de aldeias só com o objetivo de, não sei, causar impacto, fazer ocupação, expulsar as pessoas que trabalham nos locais. Graças a Deus que nós nunca tivemos atrito com os indígenas, toda a população de produtores, toda a população, você não vê uma reportagem que há atrito de índios e brancos dentro das diversas áreas. Mas em si as ONGs, conduzida pelo Ministério Público e diversos outros organismos, que traz tudo isso que é mostrado à mídia. Jorge, nós estamos caminhando aqui para o final do nosso programa e eu gostaria de passar a palavra para você deixar uma mensagem, não é, da situação que vocês estão vivendo. Recebam a nossa solidariedade de quem lida com o campo, trabalha no campo, mas eu deixo com você a palavra para você fazer as considerações que vocês acharem pertinentes aqui no final desse programa. O que nós gostaríamos de dirigir ao público brasileiro, que não acreditem em tudo aquilo que se vê, aquilo que se mostra lá fora, porque a verdade do Norte ela é muito pouco levada lá fora. Nós fomos a população do Norte, ela é uma população de imigrantes de todos os recantos do nosso país. Nós temos aqui todos os estados. Essa miscigenação constrói aqui uma cultura junto com os povos tradicionais, com os indígenas que estão aqui, todos convivem muito bem. Nunca, como já disse, nunca foi mostrado, nunca houve um atrito entre brancos e índios. E a gente faz aqui, sim, a sustentabilidade. Nós temos a preocupação imensa com preservação, nós temos também a preocupação com preservação da humanidade. Nós produzimos aqui o melhor cacau ganho em todos os concursos internacionais, as melhores amêndoas dentro da Europa. As pessoas fazem isso com bastante dignidade. Nós fazemos aqui os arranjos florestais para que nós possamos manter, sim, a biodiversidade viva, inteira, intacta, entendeu? Nós mantemos as reservas de nossas propriedades, nós fazemos os diversos treinamentos para que os nossos produtores possam estar cada dia mais qualificados e produzir com responsabilidade. Então, nós precisamos que a gente se una na verdade do nosso país e que a gente continue a produzir e trazer dias melhores para a nossa população. E fazer o convite para que venha nos conhecer, passe, ver a diferença que existe do país, do estado do norte, dos estados do norte, ao sul e sudeste. Só falta em si a infraestrutura de qualidade de vida para a gente. Mas dentro de todas as dificuldades que a gente está aqui, a gente tem humanismo, a gente tem calor humano, a gente tem receptividade, a gente tem respeito, para que em si
o povo do norte e o povo brasileiro se tornem um só, com um só objetivo: desenvolver o nosso país cada dia melhor, para que todos possam viver com a palavra tão dita, que é sustentabilidade. Mas a gente tem dito, Evaristo, que preservar, viver do extrativismo, ele não traz sustentabilidade, porque não permite o desenvolvimento das pessoas com o extrativismo. O extrativismo não dá sustento alimentar para as famílias, para que eles possam se desenvolver e ter dias melhores. Então é preciso que nós tenhamos nesse tripé a responsabilidade de ambas as partes, o respeito em ambas as partes, e sim, a gente tem harmonia de desenvolvimento. Eu agradeço essa sua mensagem, as informações que você trouxe, né? O Brasil vive mesmo um período difícil, mas o diálogo é fundamental, né? As pessoas têm que dialogar, têm que conhecer a realidade, não é? Isso daí não caiu do céu, não é? Como você disse, não é o exemplo errado de um que vai contaminar todo mundo, né? Se tem uma laranja podre num cesto, você tem que tirar essa laranja e não jogar o cesto inteiro fora, não é? Então, assim, hoje está se generalizando e até tomando pretexto disso para atingir pessoas inocentes, né? Famílias inocentes, levando à morte até de pessoas, né? Então é muito dramática essa situação, muito mais do que ela vem sendo mostrada. Eu agradeço muito sua participação, Jorge. Espero que a gente tenha ocasião ainda de voltar a conversar com outras pessoas aí da região. Parabéns pelo trabalho dos agricultores, sobretudo na produção de cacau, não é? Vocês têm se destacado mesmo nisso, né? Antigamente a Bahia tinha esse destaque, hoje esse destaque está aí no estado do Pará. Mas para continuar produzindo alimento de qualidade, com sustentabilidade, é preciso segurança jurídica, é preciso respeito aos direitos humanos. Agradeço sua participação, agradeço a todos que nos acompanharam até agora aqui no Brasil Verde e queria convidá-los a estarem de novo a semana que vem conosco para conhecer mais um pedacinho, não é, dessa realidade brasileira que nem sempre chega a cada um de nós. Um abraço e até lá!